O Brasil não nasceu apenas de um grito às margens do Ipiranga em 7 de setembro de 1822. Antes da cena histórica houve planejamento, articulação política e visão estratégica. Por trás daquele momento estava José Bonifácio de Andrade Silva, conhecido como o cérebro da independência. José Bonifácio nasceu em 13 de junho de 1763, em Santos, então capitania de São Paulo. Desde cedo demonstrou grande talento intelectual. Em 1783, foi para Portugal estudar na Universidade de Coimbra, onde se formou em Direito e Filosofia Natural. Tornou-se cientista respeitado na Europa, especializado em mineralogia e realizou pesquisas que levaram à identificação de novos minerais. Foi membro da Academia Real das Ciências de Lisboa e viajou por diversos países europeus estudando mineração e indústria. Antes mesmo de ser político, já era um intelectual de prestígio internacional. Ele retornou ao Brasil apenas em 1819. Após mais de 3 décadas na Europa, o cenário político estava em ebulição. Em 1808, a chegada da corte portuguesa havia elevado o Brasil à condição de sede do Império Português. Mas em 1821, as cortes de Lisboa exigiram o retorno de Dom Pedro e a recolonização do território. Era o início da crise que levaria à independência. Em janeiro de 1822, José Bonifácio foi nomeado ministro do Reino dos Negócios Estrangeiros, tornando-se o principal conselheiro de Dom Pedro e ele articulou o chamado Dia do Fico 9 de janeiro de 1822, convencendo Dom Pedro a permanecer no Brasil. Essa decisão foi fundamental para impedir que o país voltasse à condição de colônia. Ao longo de 1822, Bonifácio organizou o apoio político, afastou autoridades portuguesas hostis e trabalhou para manter as províncias unidas em torno do projeto de independência. Sua maior conquista não foi apenas separar o Brasil de Portugal, mas evitar a fragmentação territorial, algo que ocorreu na América Espanhola. Ele defendia um Brasil unificado, forte e centralizado. Suas ideias iam além da independência política. Ele propunha a abolição gradual da escravidão, reforma agrária com distribuição de terras improdutivas, incentivo à industrialização, e educação pública como base do progresso. Para o início do século XIX, essas propostas eram extremamente avançadas. No entanto, divergências políticas e disputas internas enfraqueceram sua posição. Em 1823, após conflitos com setores conservadores e com o próprio imperador, José Bonifácio foi afastado do governo e posteriormente exilado na França. Retornou ao Brasil em 1829. Em 1831, quando Dom Pedro abdicou, Bonifácio foi nomeado tutor de Dom Pedro II, mas acabou novamente afastado da vida pública. José Bonifácio morreu em 6 de abril de 1838, em Niterói. Seu legado é imenso. Ele é reconhecido como patriarca da independência justamente por ter sido o principal estrategista do processo. Sobre a Estação José Bonifácio. Sim, a Estação José Bonifácio, da linha 11º Corps da CPTM, na zona leste de São Paulo, recebe esse nome em homenagem a ele. O bairro também leva o nome do estadista, reforçando a importância histórica da sua figura. O Brasil pode ter celebrado a independência em 7 de setembro de 1822, mas foi José Bonifácio quem ajudou a desenhar o caminho que tornou aquele momento possível. Ele não ficou marcado por um gesto simbólico, mas por algo ainda mais poderoso: estratégia, visão e projeto de nação.